paz do Senhor Jesus, poder estar assentados, é sempre uma alegria indescritível no meu coração estar neste lugar de culto, de comunhão, nessa casa de oração, na casa onde a gente se reúne para estar diante do Pai, para adorá-lo na beleza da sua santidade e sobretudo para sermos instruídos, ministrados por Ele. Eu sempre digo, e não é um chavão, não é um jargão, é algo que brota do meu coração. Eu acredito piamente quando digo isso, que a palavra de Deus nunca volta atrás vazia. Ela sempre vai realizar aquilo para qual foi enviada, independente de quem está pregando. Alguém já disse com muita propriedade que apesar de nós, Deus fala. Você sabia que o vaso pode ser sujo, mas o vaso sujo não contamina a transparência e a qualidade da água? Conseguiram entender? A palavra é perfeita. Ela dá certo na nossa boca, e ela deu certo na boca de uma jumenta. Por isso, a honra e a glória seja dada sempre a Deus pelo poder da sua palavra. Quero agradecer ao vosso pastor, meu amigo, meu irmão. Eu faço das palavras dele as minhas, pastor Diego. É uma pessoa que nós temos um carinho, um amor muito grande para com ele, para com a Carol, para com o Gabriel. Fico muito feliz de ver todo esse processo que vem determinando progresso na vida deles e o sucesso do reino neste local. A maturidade, alguém também já disse com muita propriedade que a maturidade, ela é um lugar, e só o Espírito Santo nos leva a esse lugar. E eu tenho visto o quanto o Espírito Santo tem propulsionado, tem forjado, tem talhado, tem esculpido, tem moldado, tem modelado a vida do pastor Diego, mas principalmente a vida da pastora Carol. Principalmente, fico muito feliz por esse crescimento, por essa expansão, por essa conexão com o céu. Quero agradecer, pastor Diego, por cada palavra, por cada intercessão. Sou profundamente, eu, minha esposa Débora, meu filho Lucas e a Brendinha, eternamente grato a vocês. Deus os abençoe sempre em nome de Jesus. Ele disse que Deus nos usou por misericórdia para liberar algumas palavras proféticas sobre a vida dele. Deus também usou ele para liberar várias palavras proféticas sobre a nossa vida, e uma destas é isso daqui, ó. O resultado está aqui. Nós tivemos o privilégio de escrever no ano retrasado. Eu esperava que o livro ficasse pronto no ano retrasado. O livro só ficou pronto no ano passado, e quando praticamente ele ficou pronto, veio a pandemia, e isso impediu que eu estivesse viajando para divulgar o livro, para falar do livro. E eu questionei a Deus, falei: Senhor, logo agora nesse momento de pandemia, que o livro está pronto, eu não vou poder compartilhá-lo. O Espírito Santo de Deus curou, ministrando ao meu coração, me fazendo entender que o livro não ficou pronto em 2019, porque o contexto dele não era para 2019, o contexto dele era para 2020. E pela bondade e misericórdia de Deus, muitas pessoas têm sido abençoadas através do que Deus me emprestou para escrever aqui. O tema dele é treinamento e caráter. Eu falo sobre 3 homens forjados pelo fogo do Altíssimo. Toda a estruturação profética deste livro reside, se escora, se estriba em cima de 3 perguntas. 3 perguntas aflitivas, inquietantes, que nós fazemos a nós mesmos e principalmente a Deus. Esse livro serve para responder uma pergunta como esta: por que a minha vida ainda não deu certo? Segunda pergunta aflitiva que fazemos a nós e a Deus: por que ainda não cheguei no lugar da promessa? E terceiro, por que ainda não venci o medo que sempre me venceu? Deus me fez olhar para a história de 3 personagens distintos: Abraão, Josué e Pedro, e eu encontrei neles, através das suas vidas e histórias, chaves, respostas que têm o poder de nos levar ao entendimento por que a vida não deu certo ainda, por que não cheguei onde Deus quer, e por que ainda não venci o medo que sempre me travou. Então você, adquirindo esse livro, pode ter certeza que vai ser profundamente abençoado. Vai estar ali à sua disposição por apenas R$30. Você pode fazer no débito, no crédito. Se você desejar, vai ser um prazer, uma alegria para mim poder fazer uma dedicatória para você e para sua casa. Os que trouxeram a Bíblia,
Eu quero ler convosco o primeiro livro histórico do Antigo Testamento, Josué, capítulo 1. Estava pensando sobre o que eles pregar, esse texto e um outro pairava sobre o meu coração, e eu perguntando a Deus qual destes deveria lhes falar. E agora há pouco o pastor Diego falou sobre a palavra-chave para essa atmosfera profética, que é sucessor. Você é um sucessor. E o Espírito Santo me fez entender que dos dois textos que estavam no meu coração, eu deveria lhes compartilhar esse. Josué capítulo 1, verso 1 a seguir, está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, que era servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar nesta nova terra que eu estou para dar-lhes. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os vossos pés eu lhes darei. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá lhes resistir todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, estarei com você. Nunca lhe deixarei, nunca o abandonarei. Sê forte e corajoso, porque conduzirá este povo a herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus pais. Somente ser forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será muito bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andar. Amém? Queridos, esse texto, ele nos mostra Deus falando com Josué pela primeira vez. E a palavra que Deus quer gravar, explicitar no coração de Josué, é exatamente esta: Moisés, meu servo, é morto. Ele precisa gravar isso, ele precisa abraçar isso, ele precisa internalizar isso, ele precisa agasalhar isso. Diante destas palavras, para a gente entender o que Deus está dizendo aqui a Josué pela primeira vez, se faz necessário, antes de qualquer compreensão, antes de mergulharmos na história de Josué, se faz necessário a gente primeiro perceber o que é que Deus disse a Moisés pela primeira vez. E essas palavras você vai encontrar repousadas no capítulo 13 e no capítulo 4 do Êxodo. Dentre as muitas palavras nesses dois capítulos que Deus ministrou a Moisés, a palavra mais importante naquele momento para Moisés, e a palavra de toda a Torá até hoje, mais importante para os judeus, está no verso 14 do capítulo 3, onde Deus disse-lhe: diga a Faraó, eu sou o que sou. Esta palavra no hebraico é pronunciada assim: Ehyeh, Axé, Ehyeh. É isso que Moisés ouviu na sua língua. Agora, o que Moisés entendeu, o que ele depreendeu com essas palavras foi o seguinte: diga a Faraó, eu sou o que você precisa que eu seja. Eu serei o que o povo vier a necessitar que eu seja. Eu serei o que vocês precisarem que eu seja. Em toda a Bíblia Sagrada eu vejo Deus sendo ao seu povo aquilo que eles precisavam que ele fosse. Os próprios nomes de Deus no hebraico revelam essa máxima.
Todas as vezes que você ver a palavra Jeová alguma coisa, é Deus se revelando, Deus se personificando, segundo a necessidade imediata das pessoas naquele momento. Ou seja, as pessoas precisavam de paz, então Ele se revelou como Jeová Shalom. As pessoas precisavam de cura, então Ele se revelou como Jeová Rafá. As pessoas precisavam de justiça, então Ele se revelou como Tessi Dekenu. As pessoas precisavam de representatividade, então Ele se revelou como Ninsi. Precisavam de força, Elion. Precisavam que Ele fosse a sua justiça, Ninsi, o que as pessoas precisavam. Ao se revelar a essas pessoas, a revelação da sua identidade estava atrelada com aquilo que eles precisavam. No Novo Testamento, o que é que as pessoas no Novo Testamento, depois de esperar muito tempo pela promessa que Deus enviaria o seu Filho à terra, precisavam? Precisavam de Deus na terra. Então Jesus vai se revelar como Emanuel, Deus conosco. Para os que precisavam, para os que tinham fome, Jesus se revelou como o pão da vida. Para os que tinham sede, a água da vida. Para os que estavam mortos, eu sou a vida. Para os que estavam vivendo em mentira, eu sou a verdade. Para os que estavam perdidos, eu sou o caminho. Para os que estavam em trevas, eu sou a luz do mundo. Para os que estavam condenados, eu sou o advogado, bom advogado. Para as ovelhas que se sentiam perdidas, eu sou o bom pastor. Jesus está sendo para as pessoas o que as pessoas precisavam que Ele fosse. Seguindo essa linha de raciocínio, os nossos olhos pairam agora sobre Josué capítulo 1. E surge diante de nós o seguinte cenário: o que é que Josué precisava que Deus fosse de maneira particular para ele aqui? Precisamos entender o contexto imediato, em que Josué aqui está recebendo de Deus a responsabilidade e também a proeminência de substituir o grande Moisés. Então pense no peso da responsabilidade que se enverga sobre os ombros do mesmo. Josué tem que substituir Moisés, e não era fácil a tarefa, a responsabilidade era pesadíssima. Então neste momento de assumir o lugar de Moisés, o que é que Josué precisava que Deus fosse para ele? Josué precisava que Deus fosse para ele um treinador. Josué precisava que Deus fosse para ele um instrutor. Josué precisava que Deus fosse para ele um mentor. Josué precisava que Deus fosse para ele um técnico. Um técnico. Quem é o técnico? É aquele que aconselha, que estimula, que motiva, que incentiva, que orienta, que exorta, que consola, que afaga, que abraça, que ajuda, que te ajuda a alcançar metas, focos, objetivos. Isso é um técnico. Te ajuda a você ser melhor do que você é. Isso é um técnico. Então para mim aqui Deus está se revelando a Josué como um técnico. Deixa eu abrir parênteses e já volto para a mensagem, pensando com vocês rapidamente sobre um dilema, um embate que já virou debate, e o resultado nas redes sociais tem sido de combate. Nós temos vivido uma aflição muito grande em torno dessa palavra técnico, mas não técnico na tradução portuguesa, técnico na origem do inglês. Qual é a palavra que vem promovendo um pouco de embate, combate e debate no nosso meio? A palavra coach, que significa técnico. Nós temos dois grupos antagônicos, opostos, divergentes sobre a palavra técnico. Nós temos o grupo dos que demonizam a palavra, e nós temos o grupo dos que divinizam a palavra. E as pessoas me perguntam, pastor, qual destes dois grupos estão certos? Os que aplaudem a palavra coach no gospel, no evangelho, no meio evangélico, ou os que demonizam? Nenhum, nem outro. Como Paulo disse a Timóteo que Deus nos deu um espírito de equilíbrio, então deixa eu trazer aqui uma palavra de equilíbrio para os que demonizam o coach e para os que divinizam o coach. Vamos começar para os que demonizam. Não pode ter essa palavra em nosso meio. Essa palavra merece rechaço, repúdio, ascor. Essa palavra não é bem-vinda. Queridos, qual é o problema de olhar para a Bíblia e encontrar Deus como um técnico? Qual é o problema de olhar para a Bíblia e encontrar Deus como um coach, como um treinador, um instrutor, um orientador, um mentor, um conselheiro? Qual é o problema? Se eu olho para a Bíblia e encontro Deus como advogado, se eu olho para a Bíblia e vejo Deus se personificando como psiquiatra, psicólogo,
psicanalista, engenheiro, arquiteto, construtor, comandante, capitão, empreendedor, homem de negócios, lavrador, agricultor. Qual é o problema de olhar para Deus como um técnico? Sendo que um dos nomes de Deus em Isaías no capítulo 9 é conselheiro, e o técnico é aquele que aconselha. Qual é o problema de olhar para Deus como um treinador? Até porque existe alguém melhor do que Deus para te treinar? Existe alguém melhor do que Deus para te incentivar, te estimular, para te motivar? Quem é melhor do que Deus nessa matéria de fazer você ser melhor do que você é? Quem é melhor do que Deus? Quem tem mais propriedade de gabarito, respaldo do que Deus para levar você a atingir níveis que você nunca atingiu na sua vida? Então qual é o problema? Para aqueles que demonizam ver Deus como coach na Bíblia. Se antes de qualquer profissão existir na terra, Deus o é em todas. Deus é qualquer uma das profissões antes de existi-las, porque todo dom perfeito vem do alto. Para os que divinizam a palavra coach em nosso meio, muito cuidado, porque com todo respeito, temor e tremor, púlpito não é lugar de coach. Púlpito é lugar de pregar a palavra. Púlpito não é lugar de pregar autoajuda. Púlpito é lugar de pregar ajuda do alto. Púlpito não é lugar de pregar autoestima. Púlpito é lugar de pregar estima do alto. Púlpito não é lugar de, como um jurista, promotor ou advogado, eu ficar lhes falando sobre o vademecum, ou um médico também, ou como um jurista falar sobre o Código Penal. Também púlpito não é lugar de eu ficar usando 1 hora, 50 minutos, 40, 30 minutos para lhes falar como um político sobre Constituição, Carta Magna brasileira. Púlpito é lugar de fazer o que Jesus fez na sinagoga, e abrindo o livro da lei falou-lhes. Púlpito é lugar de fazer o que Esdras fez, e assumindo o púlpito, lhes falou a palavra do Senhor. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Tem lugar para oratória, tem lugar para neurolinguística, tem lugar para psicologia positiva, mas púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Autoajuda não produz fé, autoestima não produz fé. Agora a ajuda do alto produz, a estima do alto produz. Fecha parênteses, vamos voltar para a mensagem. Eu vejo em toda a Bíblia Sagrada Deus como um técnico. Toda a Bíblia. Eu vejo Deus em toda a Bíblia como um treinador. No Antigo Testamento eu vejo Deus treinando pessoas no coletivo, e eu vejo Deus treinando pessoas no individual. No Antigo Testamento, Deus vai através de Abraão fazer nascer uma nação. Essa nação israelita. Perceba que essa nação, ela sai do Egito e ela vai se tornar no que foi, com todo respeito às demais nações, mas ninguém chega aos pés de Israel. Na área científica, ninguém chega aos pés de Israel. Na área da agricultura, ninguém chega aos pés de Israel. Na área do social, ninguém chega aos pés de Israel. Na área da política, ninguém chega aos pés de Israel. Na área da irrigação de solo, ninguém chega aos pés de Israel. Os maiores prêmios Nobel de paz no mundo são os judeus. Os maiores banqueiros do mundo são judeus. Quem é Israel hoje? É uma nação que tem na sua vertente uma conglomeração de conhecimentos, de dados, de informações oriundas de cativeiros egípcios, caldeus, medos, persas, grecos e romanos. Isso é Israel. Ela tem conhecimento de todas as nações em si, e está no seu DNA ser quem Israel é. Eu vejo Deus treinando uma nação no coletivo, mas também vejo Deus no Antigo Testamento treinando pessoas no individual. Olha o que Deus fez com a vida de Jeremias, um homem num estado avançado de depressão, porque aquilo que ele profetizava não se cumpria. Na verdade, Jeremias viveu profetizando e nunca viu se concretizar o que profetizava. Chegou na casa do oleiro quebrado, destruído, e Deus, através de um treinamento fortíssimo, fez com que este homem voltasse melhor do que antes, e continuou profetizando até seu último dia de vida. No Novo Testamento eu vejo Deus na pessoa de Jesus também como um técnico. Jesus vai reunir 12 homens, e vai formar destes uma equipe poderosa, e é por causa dessa equipe dos discípulos que nós estamos aqui, para a glória de Deus. É bem verdade que talvez eu e você jamais escolheríamos os homens que Jesus escolheu, mas Jesus escolheu, treinou, deu certo, e estamos aqui. Mas também vejo Jesus no Novo Testamento treinando pessoas no individual, e dentre várias pessoas que Jesus treinou no individual, eu chamo a atenção para o gadareno. Percebam que quando nós pregamos os evangelhos, é fácil eu me identificar com Bartimeu, é fácil me identificar com o leproso, é fácil me identificar com a mulher do fluxo,
É fácil me identificar com várias pessoas que tinham as suas mazelas, suas dores. Agora, dificilmente, quando você prega sobre o gadareno, as pessoas criam uma co-identificação com ele. Eu não quero ser comparado com um gadareno. Eu não quero ser percebido como um homem que vivia em sepulcros e que se alimentava de coisas mortas e que vivia ferindo os outros e se ferindo, e que batia em vários homens e que destruíam correntes e algemas. Eu não quero me ser comparado como ele. Eu não quero me ser comparado. Esse é um desejo meu. Mas se este milagre está inserido nos evangelhos e os outros milagres criam correspondência, paralelo profético, para que eu me veja neles, entendendo que o que Deus fez neles é possível fazer em mim, logo eu posso ser um gadareno, porque o gadareno, ele tinha vários demônios dentro dele. O gadareno não sabia quem ele era. Quando eu não sei quem eu sou um candidato em potencial para ser um gadareno. Quando eu sou um na igreja, quando eu sou um em casa, quando eu sou um no trabalho, quando eu sou um na faculdade, quando eu sou um na rua, eu sou vários em um. Eu sou um gadareno. Gadareno vivia entre os mortos. Quando eu começo a compactuar com morte, viver onde tem morte, me alimentar de morte, assistir coisas que produzem morte, acessar coisas que geram morte, quando eu me alimento da morte, eu sou um gadareno. E eu poderia falar várias características do gadareno, mas já deu para você entender. Mas o que é mais lindo no gadareno é que os demônios tentaram enganar Jesus, dizendo: manda-nos para dentro daqueles porcos e nós iremos. Os demônios sabiam que os porcos não sabiam nadar. Até porco não gosta de demônio. E tem gente que quer, mas deixa para lá. Os demônios entraram nos porcos, e os porcos se jogaram na água e morreram. Com quem dissesse, os demônios pensando: enganamos Jesus, entramos nos porcos, porcos morreram, e a gente não vai sair dessa região, continuamos aqui. Mas Jesus pega e libertou um gadareno. Com quem dissesse: eu não preciso ficar para expulsar os 2.000 demônios. Você fica, dá testemunho. E eles que usaram você, agora você vai ser usado pela minha graça e vai expulsar todos esses demônios, e as pessoas serão libertas. Jesus treinou o gadareno. Eu vejo Deus treinando no Antigo Testamento, eu vejo Deus treinando no Novo. No Antigo Testamento eu vejo Deus treinando homens para serem treinadores de homens. Olha o treinamento que Deus fez com Davi. E olha o treinamento de Davi com 600 homens quebrados, falidos, de espíritos amargurados. No Novo Testamento eu vejo Jesus treinando vários homens que se tornaram treinadores de homens. Olha o treinamento que Jesus fez com Paulo. Olha o treinamento que Paulo fez com muita gente, principalmente Timóteo, que era um menino de 17 anos, asmático, tímido, introspectivo. Ele tinha uma mãe judia, uma avó judia, que alicerçou-lhe na base da comunicação da fé, mas o seu pai era grego. Então Timóteo, ele vive com úlceras, com gastrite, dores estomacais, totalmente tímido, represado, interiorizado, porque não sabe se ele tem uma mente igual do pai, cartesiana, lógica, matemática, ou ele tem uma mente igual da avó e da mãe. O pai lhe ensinou que 2 mais 2 é 4, mas a mãe dele e a avó ensinaram que 5 pães e 2 peixes alimentam várias pessoas. Esse homem foi quem substituiu Paulo. Se Paulo é o homem no Novo Testamento que diz: se não conseguem enxergar Jesus, olhem para mim que estão vendo ele. Sabe quem foi o substituto de Paulo? Timóteo. Olha o treinamento de Paulo em Timóteo. Eu vejo Deus treinando pessoas, no coletivo, no individual, treinando homens que treinaram homens. Agora, com todo respeito, nenhum dos treinamentos de Deus na Bíblia se compara, se equivale ao treinamento de Deus com Josué. Uau! Uau! Para Deus nos treinar de forma obrigatória, ortodoxa, Deus sempre vai usar uma palavra que estabelece a conexão do treinamento, entre treinamento e absorção, entre treinamento e a recíproca, entre o treinamento e você agasalhar, aprender, absorver. Existe uma palavra que promove esse link, a palavra é instrução. Deus não treina ninguém sem instrução. É a execução da instrução que determina o sucesso da missão. O hiato que se cola entre o que é ensinado e o que é praticado é a instrução. É a instrução que me possibilita praticar o que eu aprendi. Então, quando Deus nos treina, Ele obrigatoriamente vai usar instruções. Ele pode te instruir com muitas palavras. Ele pode te instruir com uma palavra só.
E Ele pode te instruir sem palavra nenhuma. Eu vejo na Bíblia Deus instruindo pessoas com muitas palavras. Moisés capítulo 3 e 4 do Êxodo. Eu vejo Deus treinando pessoas na Bíblia com uma palavra só: marche. Não, vai, pare, avance. Eu vejo Deus na Bíblia de forma pedagógica, usando o seu silêncio para treinar. Treinou pessoas sem palavras. Quantos de nós aqui já não aprendemos com Deus sem Ele falar nada para nós? O silêncio é uma instrução. Agora, com todo respeito, eu nunca vi na Bíblia, tirando esse texto de Josué, Deus treinando uma pessoa usando as mesmas palavras, repetindo as mesmas palavras, gastando saliva com as mesmas palavras. Ele chega para Josué e disse 3 vezes: ser forte, ser forte, ser forte. 3 vezes: ser corajoso, ser corajoso, ser muito corajoso. 3 vezes: não vou te abandonar, não vou te desamparar, não vou. 3 vezes. A pergunta que fica é essa: Josué sofria de algum transtorno cognitivo? Josué tinha déficit de atenção? Porque com qualquer outra pessoa Deus disse não temas, e eles entenderam. Porque com este homem tem que ser uma penicilina de ânimo. Por que tem que ser uma bezetacil de otimismo? Ser corajoso, ser corajoso. Por que Deus está gastando tanta saliva com esse cara assim? Eu tenho 2 respostas a essa pergunta. Uma resposta é teórica e a outra resposta é prática. Porque quando Deus nos treina através da instrução, toda a instrução de Deus, ela nasce da teoria e da prática. Não existe instrução sem teoria. Não existe instrução sem a prática. Por que Deus me dá a teoria? Porque espera de mim a prática. E por que é que Deus espera de mim a prática? Porque eu aprendi com a teoria. O que você carrega aí é Bíblia, mas na verdade essa Bíblia só é Bíblia porque ela espera de você uma prática. Ela te dá a teoria, mas só a teoria não adianta. Os fariseus, os escribas, os religiosos da época não entenderam Jesus, não aceitaram Jesus, porque eles absorviam a teoria, mas não queriam manifestar a prática. Vida cristã sem a prática anula a palavra. A palavra é validada pela prática. Enquanto eu só leio a palavra, isso não faz de mim um cristão. Eu só sou um cristão quando eu pratico a teoria da palavra. Quem entendeu, diga amém. Teoria e prática. Qual é a resposta teórica, pastor? Guarde bem isso, que aqui nós começamos a entrar agora num campo profético. Porque Deus está usando tanta contundência assim com Josué. Resposta teórica: o nível da intensidade do treinamento de Deus na sua vida sempre será proporcional ao tamanho da honra que Deus quer te dar. Eu vou ajudar você a digerir isso. O nível da intensidade do treinamento de Deus na sua vida sempre será proporcional ao tamanho da honra que Ele quer dar para você. Melhor, a quem muito é dado e a quem muito é cobrado. Pode falar, muito será dado. Deus treinou Moisés 80 anos. Nível de intensidade do treinamento de Deus na vida de Moisés. 80 anos sendo treinado. Para quê? Para receber um título no Antigo Testamento que ninguém tem. O único homem que falava com Deus face a face. Davi, 20 anos sendo treinado. Para quê? Para ser o maior de todos os reis de Israel, o único homem segundo o coração de Deus. Porque Abraão vai ser treinado durante 25 anos para ter um título de Deus que também ninguém teve no Antigo Testamento. My friend, meu amigo, você é meu amigo, Abraão. Eu não faço nada sem falar com você. José, 13 anos de treinamento, cisterna, mercado de escravos, na casa de Potifar sendo caluniado e na prisão. Por que tanto treinamento assim? Para ser o único homem do Antigo Testamento que pode servir de arquétipo de Jesus no Novo Testamento. Eu não entendi, pastor Jean. Está entendendo porque essa luta é tão grande aí? Está tão difícil? Está conseguindo entender? Esse treinamento é pesado.
Porque ele precisa ter estrutura para suportar a honra que Deus vai estabelecer sobre você. Essa é uma resposta teórica. Agora vamos para a resposta prática. Por que Deus está falando dessa forma com Josué? Resposta prática. Porque Josué, ele nasce no Egito. Ele é um hebreu, num contexto histórico onde Israel já está há 400 e poucos anos como escravos dos egípcios. Se ele nasce no Egito, sendo hebreu, ele veste a carapuça de também ser mais um hebreu escravo. Se Josué é um escravo, significa dizer que ele vê as coisas como o escravo vê. Ele fala como escravo. Ele se postula como escravo. Ele se comporta como escravo. Ele ouve como escravo. E o pior de tudo, Salomão diz: conforme o homem pensa, assim ele é. O que você pensa a teu respeito é verdade para você, não para Deus. Para a verdade de Deus ser a sua verdade, ele tem que quebrar a sua verdade para implantar a dele. E Deus vai ter que quebrar a verdade de Josué para implantar a verdade de Deus. Mas para Josué ele é um escravo, porque ele nasceu escravo. E ele vive com os escravos. E já são 430 anos de escravidão. Então se o pai do pai do pai do pai foi escravo, e eu sou escravo, o que me resta é viver a síndrome de Gabriela. Nasci assim e vou morrer assim. Nasceu escravo. Olha a mentalidade de escravo. Ele olha para o amanhã como se estivesse olhando para o ontem. O ontem e o amanhã para ele é a mesma coisa. Não tem perspectiva, não tem expectativa. Ele se vê de forma inferiorizada. Ele não vê valor nele. Ele não vê nada de bom nele, porque ele é um escravo. Ele não espera nada, ele não espera recompensa. Ele vive um ciclo de retroalimentação, de culpa, de fracasso e vergonha, porque eu sou um escravo. Não tenho direito a nada, eu sou um escravo. Minha vida é isso, eu vou viver assim. Essa é minha gana, essa é minha sina, esse é meu karma, escravo. Essa é a minha vida, esse é meu casamento, essa é a minha empresa, essa é a minha vida, isso aqui. Então eu me contando com isso daqui. É por causa disso, dessa mentalidade de escravo, que Deus vai se revelar no capítulo 1 de Josué como um técnico, como um treinador. É por causa dessa mentalidade de escravo que Deus vai ter que mexer na estrutura de Josué. Por quê? Porque Deus não pode levar Josué como um substituto de Moisés, na expectativa de que este leve o povo do deserto à terra prometida. Como é que Deus vai poder levar Josué conduzindo o povo a uma nova terra com uma mentalidade velha? Como é que Josué vai poder levar o povo para uma terra de livres com mentalidade de escravo? Deus não coloca vinho novo em odre velho. Para que Josué possa levar o povo para uma nova dimensão, primeiro ele tem que entrar nessa nova dimensão, para depois levar o povo. Para que Josué possa levar o povo para a terra nova, primeiro ele tem que ver essa terra nova dentro dele, porque você não consegue convencer o que você não acredita. Então Deus vai ter que realinhar a mente de Josué de escravo à mente de Deus. Deus vai ter que reprogramar a mente de Josué. Aquilo que os entendidos hoje na área da neurologia trabalham, doutora Carol, Deus vai ter que promover uma neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar às mudanças através do sistema nervoso. Deus vai promover uma neurogênese. Deus vai promover novas conexões. Deus vai promover sinapses. Deus vai levar Josué a pensar de uma forma que ele nunca pensou, ver de uma forma que ele nunca viu, ouviu de uma forma que ele nunca ouviu, andar de uma forma que nunca andou, falar de uma forma que nunca falou. Ele se via como escravo, agora Deus quer que ele se veja como príncipe. Ele andava sem perspectiva, agora Deus está lhe dando um projeto. Ele olhava para trás, agora Deus dizia para frente. Ele via fracasso, mas Deus tinha uma terra nova. Deus vai mexer na mente de Josué.
Deus vai fazer Josué entender o que Isaías entendeu, que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Deus vai levar Josué a entender o que Jeremias entendeu, que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz, para dar aquilo que deseja o nosso coração. Deus vai levar Josué a entender o que Paulo entendeu, e tudo que é honrável, e tudo que é prazeroso, e tudo que é maravilhoso, e tudo que é perfeito, e tudo que é divino, é nisso que eu tenho que pensar. Deus vai levar Josué a entender o que Deus queria que ele entendesse, porque estavam contando uma história mentirosa para ele, uma história de que ele era escravo. Mas antes de Israel ser escravo, Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação que vai passar pelo Egito, e ela vai influenciar o mundo. Então, antes dele ser escravo, Deus já tinha dito para Abraão que Israel seria influenciadores de mentes, de culturas. Diga para alguém perto de você: você está acreditando numa mentira que alguém te contou. Diga para ele: realinha a tua mente a Deus, realinha a tua mente à voz de Deus, realinha a tua mente à palavra de Deus. Deus está dizendo para Josué, para que haja esse novo chip, para que haja esse novo software, para a gente trocar esse negócio velho e implantar algo novo, medita na minha palavra dia e noite. Cada vez que Josué meditasse na palavra, o pensamento de derrota ia dar lugar para pensamento de vitória, de fracasso para de sucesso, de queda para de alcance, de desonra para de honra. Cada vez que ele alimentasse na palavra, ele não ia ver um Deus derrotado, mas um Deus imbatível, um Deus invencível, um Deus poderoso, que abriu o mar, que fez o... Ele ia entender a mente de Deus. Mas o que está travando Josué de pensar como Deus quer que ele pensasse? O que está travando é o seguinte pensamento: Moisés morreu. O que está travando ele? Moisés morreu. O que é que está impedindo ele de viver esse novo? Moisés morreu. O que é que está impedindo ele de olhar para o que Deus tem para a vida dele? Esse pensamento: Moisés morreu. Não entendi, pastor. Ele pensava assim: mente de escravo é mente de comparação. Vive se comparando com os outros são sempre melhor que você. Isso é mente de escravo. Olha o jeito que ele canta, olha o jeito que ele prega. Isso é mente de escravo. Mente de escravo é mente que se compara com o outro. Mente de príncipe: a multiforme graça de Deus nos fez seres unos. Quem me fez foi Deus, e não tem outro igual a mim. Então, se Deus me fez assim, é porque Ele caprichou em mim e não tem outro. Então, quando eu tento ser o outro, eu estou dizendo que Deus acertou com outro, errou comigo. Isso é mentalidade de escravo. Mentalidade de príncipe: glória a Deus, porque Deus está usando ele. Mas também existe um projeto de Deus na minha vida. Eu sou parte do corpo, e nenhuma parte do corpo é maior que a outra. O coração não é maior que o rins não é melhor que o pão. Todos nós fazemos parte de um corpo e temos uma função. Eu quero me preparar para terminar de maneira profética. Escute. Olha o que Josué pensava: Moisés morreu. Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés. Está na Bíblia: não se levantou na terra um profeta igual a Moisés. Moisés era o cara que dizia: Senhor, pode mandar anjo, querubim, serafim, o que for, eu não vou se o Senhor não for comigo. E Deus mudava. Moisés era o cara que dizia: não vai fazer? Então risca meu nome também. E Deus mudava. Olha o pensamento de Josué: Moisés operou milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Olha o pensamento de Josué: Moisés era um príncipe do Egito, versado nas ciências da época. Moisés era astrofísico. Moisés era químico. Moisés era um advogado por excelência. Naquela época, tanto o advogado como o juiz tinham o mesmo poder, porque ele era versado no código de Hammurabi. Só para você entender quem é Moisés, pegue os conteúdos de Oxford, de Harvard, de Princeton, de Yale. Pega o conteúdo da NASA, bata no liquidificador. É isso que Moisés tomou naquela época. Moisés naquela época era príncipe do Egito, um império que nós ainda tentamos entender e não entendemos.
Esse era Moisés. E olha a cabeça de escravo de Josué. Eu não sou igual a ele. Eu não falo com Deus. Deus não fala comigo como fala com ele. Eu não sou versado no academicismo dele. Eu não tenho o título de príncipe. Olha a cabeça de Josué. Eu não passo de um escravo. Olha a cabeça de Josué. Se Moisés, com todos esses predicados qualificativos, não conseguiu levar o povo para a terra prometida, como é que eu, um escravo, vou conseguir? Essa é a cabeça de Josué. Se o grande Moisés não conseguiu, porque eu, um escravo, vou conseguir? O que é que está impedindo Josué de assumir o que Deus tem para a vida dele? Moisés morreu. Aí Deus vem e, para destravar, para curar, restaurar a mente de Josué, Deus usa a mesma palavra que Josué está usando para se bloquear. Deus diz: Moisés morreu. Perceba que Deus não lida com os nossos fracassos da perspectiva do sucesso que almejamos. Deus lida com os nossos fracassos usando os fracassos para nos levar ao sucesso que almejamos. Entenderam? Vou melhorar. O vaso quebrou. Deus não quebrou, o vaso quebrou. Onde é que está o sucesso do vaso? No caco do vaso quebrado. Hello? Entenderam? Não entendi, pastor. O teu fracasso é a matéria-prima de Deus. Deus não pode te levar para um tempo de honra sem fracasso. Se tirar os fracassos de Thomas Edison, nós não teríamos a lâmpada elétrica. Se tirarmos os fracassos de Abraham Lincoln, nós não teríamos esse grande homem na história da nação norte-americana. São os fracassos que vão te colocar de cara com Deus. Adore a Deus pelos fracassos. Deus vai levar Josué a ressignificar, porque aquilo que é fracasso para mim não é fracasso para Deus, e aquilo que é sucesso para você não é sucesso para Deus. O que é sucesso para você não é sucesso para Deus. O que é fracasso para você não é fracasso para Deus. O que é fracasso para Ana não ter filhos, para Deus é uma preparação de um profeta que está para nascer, e vai ungir 2 reis para a glória de Deus, e vai levar Israel durante 40 anos a confessar que Jeová era o Senhor daquela terra. Muda a perspectiva. Deus vai levar Josué a entender que porque Moisés morreu, agora é a vez dele. Deus teve que matar algumas coisas na sua vida para chegar à sua vez. Se algumas coisas não morressem na sua vida, o novo de Deus não poderia chegar. Deus não traz o novo enquanto o velho perdura. A graça não veio se a lei não é sepultada em Cristo. O batismo é novo nascimento. Não, o batismo primeiro é sepultamento, depois novo nascimento. Primeiro o grão de trigo morre, depois ele produz fruto. Muda a perspectiva. O cair é do homem, para que o levantar seja de Deus. Onde abundou o pecado, aconteceu isso para que a graça pudesse superabundar. Hello, estão entendendo aí, gente? Vamos terminar. Deus leva Josué a entender o seguinte: não é o que Moisés tinha que levou a conseguir o que você acha que ele conseguiria, e não é o que lhe falta que vai impedir você de fazer com que eu quero que você faça. O que Moisés tinha e o que você não tem não leva ninguém ao que eu quero. É a minha graça que vem sobre quem tem e sobre quem não tem, porque não é o que tem que leva a se cumprir na sua vida o que Deus quer, e não é o que te falta que impede de se cumprir na tua vida o que Deus tem. Paulo tinha, mas o que Paulo tinha impedia Deus de fazer o que tinha que fazer na vida dele. Paulo tinha muita letra, Paulo tinha muita lei. Paulo não foi nada enquanto tinha muito. Quando Paulo perdeu tudo e diz que ele considerava tudo aquilo como esterco,
ele foi transformado no maior apóstolo dos gentios. Pedro não tinha nada, porque era indouto, era inculto, mas exatamente em cima da falta é que veio a unção no Pentecostes, e ele pregou, e quase 3.000 vidas confessaram Cristo como Senhor e Salvador. Então não importa se você tem ou não tem, o que Deus quer que Josué entenda, importa que aquele que tem e que não tem, me tenha. É a presença que muda a tua história, não é o que você tem e não é o que você não tem, é a presença. Então, Deus vai usar aquilo que, com todo respeito, os coachings usam hoje, achando que descobriram a roda. Não é crítica não, é só uma verdade mesmo. Eles acham que descobriram o segredo. Gente, qualquer ferramenta que você aplique através do coach está em Josué primeiro. Eles não falam sobre autorresponsabilidade, não é uma ferramenta? O que é que Deus está fazendo, Josué? Assuma a sua responsabilidade. Autoconhecimento, está ali. Deus está levando Josué a se conhecer como Deus o vê. Autossabotagem, Deus está dizendo para Josué: para de se eliminar, porque como eu fui com Moisés, serei contigo. Procrastinação, levanta agora, não ontem, lembra? Agora, para de procrastinar. O que é que eles pregam? Eles pregam que a zona de conforto impede o nosso avanço. E o que Deus está dizendo ali? Levanta, com quem dissesse: chega de luto. Escute bem isso. Qual era o tempo certo para um homem como Abraão, Elias, Isaac e tantos outros no Antigo Testamento? O tempo certo de luto, de honra, de homenagem era de 30 dias. Os pais da igreja, os teólogos são uníssimos em confirmar, em concordar que Deus só está falando assim com Josué. E olha que Deus já tinha usado Moisés para dizer: Josué, você vai ficar no meu lugar, ser forte e corajoso. Deus já tinha usado o sumo sacerdote Eleazar com o Urim, o Tumim, a estola sacerdotal, dizendo: Deus te escolheu para o lugar de Moisés, ser forte, corajoso. Deus já tinha falado com ele, não acreditou em nada. Agora é o próprio Deus que vai falar com ele, levando ele a entender o seguinte: Moisés morreu, e você assume o comando, e vai levar o povo para dentro da terra prometida. Pastor, o que é que fez com que Josué acreditasse, de fato, que ele seria capaz de levar o povo à terra prometida? Se você não entendeu nada da mensagem, guarde isso agora, por favor. Guarde bem isso que eu vou lhes dizer. O que Josué entendeu e que nós precisamos entender essa noite para viver o que Deus quer, é que Deus nunca vai nos levar para o lugar da promessa sem antes nos treinar primeiro. Eu vou repetir isso, vai fazer toda a diferença em qualquer área da sua vida. Guarde isso, por favor. Se você quiser, escreva na Bíblia, escreva no iPad, escreva no iPhone, escreva no Story, escreva no Instagram, no Face. Pelo amor de Deus, grave essa palavra profética. Deus nunca vai te levar para o lugar que você deseja, ou que Ele tenha te prometido, enquanto Ele não te treinar. Primeiro Deus te treina, depois te leva. Se não te treina, não te leva. Por quê? Deus está levando Moisés para voltar para o palácio e falar com o faraó, porque Deus usou Moisés 40 anos no palácio sendo treinado lá. Então Deus o leva para o palácio para falar com o faraó, porque ele já foi treinado para estar ali. Porque Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito e levar para o deserto? Porque Moisés foi treinado por Deus durante 40 anos no deserto. Treinou no palácio, levou para o palácio. Treinou no deserto, usa ele para levar o povo para o deserto. Aí a pergunta que fica é: por que Deus não o levou Josué para o palácio e nem Josué para o deserto? Porque Josué não foi treinado para estar no palácio, e Josué nunca saiu do Egito para estar no deserto. Deus só leva se te treina. Se não te treina, não te leva. E por que Ele me treina? Para levar. Porque Deus não é incoerente e irresponsável para dar uma bênção que você não possa usufruir. Deus nunca vai te dar uma bênção que vai se transformar em maldição para você. Primeiro treina, depois leva. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Deus usou Moisés para o palácio, porque treinou isso. E para o deserto, porque treinou isso.
Por que então, pastor, Moisés não levou o povo para dentro da terra prometida? Antes de eu te responder essa pergunta, eu acho que a pergunta que você está fazendo é essa: por que eu ainda não cheguei no lugar que Deus tem para a minha vida? Essa é a pergunta. Por que ainda não cheguei? 3 respostas. Primeiro, porque Deus ainda não te treinou. Número 2, porque Deus ainda está te treinando. Número 3, porque já te treinou, aplicou a prova e você reprovou. Agora eu te respondo, Moisés. Por que Moisés não levou o povo para a terra prometida? Porque Deus treinou esse cara. Ele fez diversas provas, gabaritou, foi aprovado, aprovado, aprovado. Faltava a última prova, a última, a mais fácil. Porque o difícil não é a prova, difícil é o estudar, difícil é o treino. Se você treina, a prova fica fácil. Se não estuda, toda a prova é difícil. Se está preparado, a prova é fácil. Se não está preparado, a prova é difícil. Deus primeiro treina. Deus tinha dito: o primeiro treino de Moisés, primeiro treino, fala com a rocha e eu dou água. Moisés foi treinado, falou com a rocha e Deus dá água. Última prova foi em cima do primeiro treino. Fala com a rocha, Moisés, e eu dou água. E Moisés feriu a rocha 2 vezes. O boletim dele era excelente, as notas eram maravilhosas, era a última prova. Você sabe que a gente é reprovado por décimos, por meio. Já percebeu que a maioria das nossas reprovações vem de questões que nós achamos que eram fáceis e eram fáceis, mas porque achamos que eram fáceis ficaram difíceis. Nós não somos reprovados no difícil, nós somos reprovados no que é fácil. O problema não são as raposas grandes, o problema são as raposinhas. Ele feriu a rocha. E com Deus não tem reprovado. Não, mas eu sou príncipe. Reprovado. Não entra. E pastor, por que Josué conseguiu levar o povo para dentro da terra prometida? Porque Deus treinou, aplicou a prova, e Josué passou em todas as provas. Primeira prova que Josué passou para entrar na terra prometida. Primeira prova: ele deveria atravessar o rio Jordão. E ele atravessou, pastor? Atravessou. E ele tirou nota 10? Tirou. Mas por que ele conseguiu atravessar o rio Jordão? Porque há 40 anos lá atrás ele foi treinado em atravessar o Mar Vermelho. Para quem venceu o mar, o que é um rio? Está vendo como o treino é mais difícil que a prova? Porque Josué conseguiu, foi aprovado por Deus, porque Deus o treinou. Mande espias para Jericó. Ele foi o único com Caleb que viram o que Deus queria que fosse visto na terra prometida. Ele foi um excelente espia. Então, como foi espia, foi treinado como espia, ele treinou 2 espias, e esses 2 espias tiveram sucesso no rastreamento de Jericó. Posso abrir um ganchinho aqui, pastor Diego? Olha só, estou o tempo, tranquilo? Guarde bem isso, por favor. Por que os 10 espias deram um relatório errado para Moisés? Era para ver a terra e trazer o relatório. Com um versículo, eles dizem para Moisés, os 10 espias, os pessimistas, negativistas, derrotistas, com um versículo eles dizem: a terra realmente é boa e ela dá fruto. Com um versículo. Com 6 versículos, tem gigantes, e eles são grandes, e eles matam todo mundo, e é tudo muito difícil. O último versículo do capítulo 14 de Números diz: e nós nos víamos diante deles como que gafanhotos. Em nenhum momento os espias disseram: eles olharam para nós e nos chamaram de gafanhotos. Não, são espias
que olhando disseram: e éramos aos nossos olhos diante deles. Eles estão se vendo como gafanhotos, mas o inimigo não está dizendo que eles são gafanhotos. Capítulo 2 de Josué. Os espias entram na terra, e Raabe vai ajudar os 2 espias, e os espias estão um pouco amedrontados. Olha o que Raabe diz: desde que o vosso Deus lhes livrou do Egito, acabando com Faraó, abrindo um mar vermelho, lhes fazendo passar a pés secos, e venceram Ogion, e venceram outro, e venceram, desde aquele tempo, os nossos pais temem a Deus, e sabem que a qualquer momento, vocês nos venceriam. Eles se viam como gafanhotos, mas os inimigos tinham medo deles. Olha o tanto de tempo que passou, para eles ouvirem que quem tinha medo era o inimigo. Não é o diabo que é o perigo, é você que é o perigo. Você entendeu? Para terminar, atravessei o Rio Jordão, enviou os espias. Terceira prova, Josué: deem voltas em torno da muralha. Hora de fazer a prova, Josué. Deem voltas. O que, Senhor? Deem voltas. O que eles fizeram? Deram voltas. E por que foram aprovados? Porque deram voltas. Para quem passou 40 anos dando volta no deserto, que são 7 dias. Quarta prova, para terminar: deem voltas. Façam a prova com a boca fechada. Diga para alguém perto de você: faça a prova com a boca fechada. Na hora da prova o professor não fala, porque a geração passada foi reprovada, porque na hora da prova murmuraram. E porque Josué está sendo aprovado? Porque na hora da prova, última, deem voltas em torno das muralhas, cada dia uma volta. Terminaram de dar as voltas. Um dia, toque a trombeta. Segundo dia, toque a trombeta. Terceiro, toque a trombeta. Sétimo dia, toque 7 vezes, dê 7 voltas e toque 7 vezes a trombeta. Nesse momento aí não tem rei em Israel. Se tocava a trombeta para celebração de reis. Neste momento aí não é tempo de holocausto, sacrifício. Se tocava uma trombeta para consagração, através das ofertas pacíficas e de manjares. Nesse momento aí, só poderia se tocar a trombeta por uma razão: celebração de conquista, celebração de vitória. Se não era tempo de ordenar rei, se não era um tempo de ofertar a Deus, apresentar ofertas, que vitória que eles tinham para celebrar, dando voltas em torno da muralha de Jericó, se as muralhas estavam em pé? Como celebrar a Deus se as muralhas não tinham caído? Então significa dizer que a gente só adora a Deus quando as muralhas caem? Lembra de Miriam? Tocou o pandeiro depois que o mar se abriu. Tocar o pandeiro depois que o mar se abre é fácil. Eu quero ver você tocar o pandeiro com o mar fechado. Celebrar a Deus com muralha caída é bom. Celebre a Deus enquanto o milagre não acontece. Pastor, então foi isso que Deus queria ensiná-los? Não. Essa é uma didática. Mas o que Deus queria ensiná-los é o seguinte: a antiga geração não chegou onde vocês chegaram, e por isso vocês têm que celebrar a Deus. Muita gente em 2020 não chegou em 2021, mas você chegou. Isso é motivo para você celebrar a Deus. Pastor, nenhuma porta se abriu. É motivo para celebrar a Deus, você chegou. A antiga geração não foi vencida por cobras, não foram vencidos por escorpiões, não foram vencidos pelo deserto. Eles foram vencidos por Ele mesmos. Então Deus quer que eles toquem a buzina, celebrando a Deus, porque o mais difícil não é a muralha cair, o mais difícil é você se vencer.
Muralha é com Deus. Se vencer, é com você. O difícil nesse ano não é nenhuma impossibilidade ruir diante de você. O difícil esse ano é você conseguir vencer a si mesmo. Se você conseguir se vencer, essa é a maior de todas as vitórias. A maior de todas as vitórias, com todo respeito, não é mudo falar, não é surdo ouvir, não é paralítico andar. A maior de todas as vitórias, o maior de todos os milagres, é o teu nome estar escrito no livro da vida, porque haverá uma trombeta que será tocada a qualquer momento, e quando a trombeta tocar, nós não estaremos preocupados se as muralhas caíram, nós estaremos apenas celebrando a Deus, porque o nosso nome está escrito lá, e seremos arrebatados com Ele em glória. O que vale de verdade não é a muralha cair, o que vale de verdade é eu entrar na terra prometida. Por isso, antes que a muralha caia, celebre a Deus essa noite. Eu vou pedir que você esteja em pé, por favor. Todo o propósito de Deus no treinamento é que você vença você mesmo. A oração que eu fiz a Deus no dia 31 para 1º foi essa: me ajude a ser melhor, Senhor. Interessante que quando eu só sou melhor quando eu sou pior, né? Não tem, quando eu sou melhor, eu estou sendo pior. Eu nunca vou conseguir me sentir melhor. Todas as vezes que eu reconheço que eu sou o pior, Deus me faz melhor. O homem mais manso da terra, Moisés, não entrou na terra prometida porque foi vencido por ele mesmo. O diabo não pode impedir você de ser abençoado. Os homens não podem impedir você de ser abençoado. Só tem uma pessoa que pode impedir você de chegar onde Deus quer: é você mesmo. Olha que interessante. As nossas maiores potencialidades são de fato as nossas maiores inimigas. O que fez com que José ficasse mais 2 anos na prisão? A sua potencialidade. Qual era a potencialidade de José? Interpretar sonhos. E por que ele ficou mais 2 anos na prisão? Porque ele interpretou sonhos, dando a entender ao copeiro que, por fazer isso, o copeiro devia fazer algo por ele. Qual era a potencialidade de Pedro? A ousadia, a intrepidez. Mas ele vai não somente negar Jesus, como mentir 3 vezes, que nunca esteve com ele, não conhece, não sabia quem era Jesus. Com medo, ele falha no lugar da ousadia. Sansão, a sua potencialidade era o segredo. É com o segredo que ele é derrotado. Para Deus nos levar aonde Ele quer, Ele vai ter que esmagar a nossa potencialidade. Nós só somos exaltados por Deus quando nos humilhamos diante da presença dEle. Nós só somos fortes quando reconhecemos que somos fracos. Se o mundo não aprendeu com 2020, o mundo não aprende nunca mais. Um vírus que eu não enxergo colocou todas as nações da terra de joelho. Um vírus. Quem é o homem diante de Deus? Quando Herodes, no capítulo 12 de Atos, falava com as pessoas o glorificavam dizendo: fala, Deus está falando conosco. Deus deu ordem para um vermezinho, e o verme matou o rei Herodes. Rei Herodes tinha infantaria, tinha artilharia. Herodes tinha escolta. Ninguém tocava no rei Herodes. Deus não usou um homem para matar Herodes. Deus usou um verme. Para Jesus nascer em mim, eu tenho que morrer. Todo o treinamento de Deus
usando instrução pela teoria prática, que é sempre trazer como resultado a minha morte. Enquanto eu não morro, o que Deus tem para mim não acontece. O mundo não aprendeu, o mundo tem que aprender. Nós já nascemos morrendo. Nós já nascemos morrendo. O que me faz ter vida é entender que essa não é a minha vida. A minha vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nele eu sou eterno. Estão entendendo? Eu sinto uma atmosfera profética que está trabalhando na nossa mentalidade essa noite. Está nos levando a entender o que Josué entendeu, para onde Deus vai nos levar. É necessário hoje uma mudança de mentalidade. Eu preciso ter uma mente renovada para entender o mundo espiritual. Se minha mente não é renovada, eu não entendo o mundo espiritual. E eu creio que isso vai acontecer essa noite aqui, para a glória de Deus. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. E se você puder, peça para Deus o favor, a graça necessária para se vencer. Diga para Deus: o meu inimigo sou eu mesmo. Eu vou parar de transferir responsabilidades. Eu vou parar de transferir culpa. Eu vou parar de dizer que não cheguei onde deveria ter chegado por causa de alguém, do governo, da economia, de quem não. Não. Só você pode impedir o que Deus tem para você. O diabo não pode, mas nós podemos. Deus está nos levando ao processo de treinamento como Josué. E a palavra de Deus para se vencer é essa: ser forte e corajoso. Se prepare. O que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que não subiu ao teu coração, é o que Deus está preparando para você nesse ano de 2021. Se prepare para experimentar o que você nunca experimentou. Se prepare para viver o que você nunca viveu. Essa noite cai por terra toda a mentalidade de escravo, toda a autopiedade, autocomiseração, autovitimismo. Cai por terra todo o pensamento comparativo. Você não tem que se comparar com ninguém. Deus usou Moisés com um cajado e usou Josué com uma espada. O sucesso não está no cajado nem na espada. O sucesso está na presença de quem usa o que Deus tem derramado sobre si. Nós pregamos a Tua palavra essa noite, Senhor, na direção do Teu Espírito, e entendemos que ninguém nos treina melhor do que o Senhor. Todo o Teu treinamento acontece em cima dos nossos fracassos. A nossa vida vem do pó. O homem ao pó retorna. Mas o Senhor usou esse pó para formar um homem que tem comunhão contigo e resplandece a sua imagem e semelhança. Então, ao mesmo tempo que o pó demonstra fragilidade, também demonstra que a Tua graça opera apesar da minha fragilidade. Eu quero pedir essa noite que o Senhor ajude os Teus filhos a entenderem em qual nível eles estão. Tem pessoas aqui que ainda não estão sendo treinadas. Tem pessoas aqui que estão sendo treinadas. E tem pessoas que estão muito próximas de fazer a prova. Que neste ano de 2021, que eles não reprovem no que o Senhor os treinou. O Senhor já nos treinou em 2020. Já nos ensinou como lidar, o que fazer, o que não fazer. Já fomos treinados. Nós cremos que estamos preparados, Senhor, para termos um ano de sucesso para a Tua glória, de triunfo, de conquista. Por isso, em nome de Jesus, que no lugar dessa mentalidade de escravo venha a mentalidade de príncipe, de embaixador do reino dos céus. Nós não somos cauda, somos cabeça. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Somos propriedade adquirida por herança. Somos um povo particular, Teu, menino dos Teus olhos. Derrama sobre os Teus filhos essa unção de príncipe agora. Derrama sobre as Tuas filhas essa unção de princesa agora. Nós somos reis e sacerdotes do Teu reino. Senhor, derrama sobre nós uma mentalidade que contemple o que o Senhor tem para nós. Que seja alimentada a expectativa. Que venha, Senhor, a perspectiva. Senhor, que venha sobre nós a coragem, que o medo caia por terra. Nós vamos romper para a Tua glória. Eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher, eu abençoo esta casa,
Eu abençoo os teus filhos que estão conectados. Eu abençoo os teus filhos que estão online. Senhor, cria um transplante agora nessa mente. Faz agora, Senhor, faz, Senhor. Todos os pensamentos que não estejam alinhados com a graça, que caiam por terra em nome de Jesus. Todo trauma, que a gente possa trazer à memória o que pode nos dar esperança. Não que a gente haja alcançado, mas uma coisa nós fazemos, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Nós estamos prosseguindo para o alvo. Habilita esse homem agora, habilita essa mulher. Pelos olhos da fé eu estou diante de um exército que está sendo equipado agora com a espada do Espírito, que está recebendo agora o escudo da fé, que está recebendo o capacete da salvação. Os seus lombos estão cingidos com a verdade. Aí está vindo a couraça da justiça. O evangelho da preparação da paz está sendo colocado como calçados. Senhor, reveste a tua igreja agora, reveste a tua tropa agora. Coloca de pé homens e mulheres perfilados como um exército que não tem do que se amedrontar, mas que foi chamado para vencer. Nós recebemos o que é nosso por herança. Josué foi sucessor de Moisés, e nós somos o sucessor dos apóstolos. Nós estamos em contínua sucessão. Assim seja sobre os teus filhos. Toda tristeza cai por terra essa noite, toda angústia cai por terra essa noite, todo desespero cai por terra essa noite, toda opressão cai por terra essa noite, toda depressão cai por terra essa noite, toda voz do diabo tentando despedir cai por terra essa noite. Abra os olhos dos seus filhos para enxergarem o novo, Senhor. Abre os olhos dos teus filhos para enxergarem uma nova etapa. Faça com que os teus filhos, pelos olhos da fé, enxerguem a nova estação. Chegou uma nova estação. Chegou um novo tempo. Estruturas mortas estão caindo por terra. Moisés morreu. Deus está dizendo: chegou a tua hora, chegou o teu tempo. Levanta e toma posse do que Deus te prometeu. Toma posse, toma posse, toma posse. Nós estamos tocando a trombeta, ainda que as muralhas estejam em pé. Seja glorificado, seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Te adoramos, te louvamos pelos méritos de Cristo no Calvário, em nome de Jesus. E só quem crê aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Eu não tenho uma buzina, eu não tenho uma trombeta, mas eu uso as palmas e a minha boca como celebração. A muralha vai cair, a muralha vai cair, a muralha vai cair.